Bora lá. Se tem algo que faz parte da vida de muitos vestibulandos, é a questão da ansiedade. E por que muitas vezes isso acontece? Porque, cara, bora lá. Segunda-feira você está estudando, terça-feira você está estudando, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes até domingo, você está estudando as mesmas disciplinas, apenas com uma ordem diferente. Então, essa sensação de que você está passando por um loop todos os dias, isso muitas vezes causa uma ansiedade. E também existe aquele caso, né? Os dois casos em que, quando você é aquele vestibulando novato, você começou a se preparar agora. Então, nesse momento, existe a ansiedade do tipo, será que eu vou dar conta de estudar todo esse conteúdo até o dia da prova? Agora, se você já está tentando pela terceira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, isso dá uma ansiedade do tipo, cara, eu vou ter que ver todo o conteúdo de novo, eu não aguento mais ver aula de célula, de mitose, de meiose. Então essa repetição dos conteúdos acaba gerando ansiedade. Então, independentemente da situação em que você está, a verdade é que muitas vezes nós vamos ter que lidar com a ansiedade. E eu realmente não gosto dessa ideia, sabe, de que a tua preparação, a fase do vestibular precisa ser algo penoso, algo que você carrega nos ombros e que te pesa muito. A verdade é que, obviamente, nós vamos ter que lidar com a ansiedade, mas existe uma questão de como que nós vamos passar por essa fase. Por quê? A forma como você leva a tua vida antes do vestibular provavelmente vai ser a forma como você vai levar a tua vida na faculdade, porque não se esqueça que depois do vestibular tem a faculdade. Então você estudou para a prova do vestibular. Se você vai para a faculdade, na faculdade também você vai ter trabalhos, você vai ter provas. Se você não passar numa prova, você vai ter que passar de novo até você passar naquela disciplina. Então essa dinâmica ainda vai permanecer com você na faculdade. Então você está ciente disso, te traz uma noção de que, cara, eu preciso aprender a organizar minha vida, a lidar com essas coisas que vão fazer parte da minha vida, não só nesse ano de preparação da FUVEST, mas nos 4, 5 anos da minha faculdade. Então aqui eu escolhi te dar 4 conselhos bem práticos que me ajudaram a lidar com a ansiedade no meu tempo de preparação para a FUVEST. E o primeiro conselho é, na medida do possível, mude a sua rotina. Como assim? No meu caso, minha rotina era estudar de segunda a sábado e domingo eu descansava. Só que muitas vezes essa rotina, que basicamente era a mesma todas as semanas, me gerava ansiedade. Então o que eu comecei a fazer? Às vezes, quando estava começando a me sentir um pouco exausto, um pouco ansioso, em vez de fazer a minha pausa, o meu descanso no domingo, eu pausava numa quarta-feira. Isso era muito atípico, porque geralmente eu estava estudando todos os dias da semana. E quando eu mudava meu dia de descanso de domingo para quarta-feira, eu já me sentia muito aliviado. E você pensa, cara, mas é só um dia de descanso? Sim, mas como você já está vindo naquela rotina tão engessada, um dia que você mude, isso já muda muito a tua perspectiva. E eu me lembro que eu chegava aí nos outros dias muito aliviado, porque eu falava, caraca, parece que eu descansei muito, mas na verdade foi só um dia. Obviamente, no começo isso é um pouquinho difícil, porque você sente, cara, eu deveria estar estudando. Mas estabeleça, não, eu tô descansando hoje porque eu troquei meu dia de folga. Em vez de folgar domingo, eu tô folgando hoje. E aí domingo eu estudo normalmente. No começo você vai perceber que isso vai ser um pouquinho difícil de fazer, você vai ficar um pouco ansioso, porque vai quebrar a tua rotina. Mas você vai perceber que depois que você se adaptar a fazer isso, você vai descansar muito atualmente e você vai voltar com fôlego maior. E no outro dia você troca seu descanso pela quinta-feira. Você vai mudando, porque isso te ajuda bastante. Essa sensação de que, cara, as coisas estão mudando, cada semana tem uma coisa diferente. Outra coisa que me ajudava, eu sempre estudei no meu quarto. E uma coisa que eu comecei a fazer, até quando eu estava morando sozinho durante a faculdade, é mudar as coisas de lugar, de tempos em tempos. Então, se você estuda no teu quarto, você tem o teu cantinho ali, depois de 2 meses, muda um pouco as coisas de lugar. São coisas simples, mas que te dão um senso de, cara, as coisas mudam, as coisas, não estou vivendo num looping eterno. Isso me ajudava bastante mesmo na minha preparação. O segundo conselho é, saiba que no excesso de informação há confusão. E isso acontece muitas vezes, principalmente com quem está vestibulando de primeira viagem. O que acontece? O cara lá não sabe por onde começar a estudar, então ele pega o máximo de material que ele consegue ter, ele pega um monte de cronograma, o maior número que ele consegue ter, e mistura tudo e pensa que quanto mais aula ele vê, quanto mais cronograma ele tiver, quanto mais apostila de simulado ele tiver, melhor. Mas a verdade é que o vestibular, a tua preparação tem que ser certeira. E o que acontece? Isso significa que você tem que pegar um método de estudo e utilizá-lo por um tempo mínimo. Você precisa de um tempo mínimo para ver se aquele método de estudo serviu para você ou não. Obviamente, eu não te aconselho a fazer isso. Você pegar um método no começo do ano e segui-lo o ano todo. Não. Mas você tem que pelo menos seguir durante um tempo mínimo, pelo menos 2 meses, 3 meses, para você ver se aquele método de estudo seu
tá funcionando, se aquele material didático tá dando o nível de aprofundamento necessário para você, se você consegue entender com ele. Porque você ficar usando métodos diferentes, cronogramas diferentes e tentar misturá-los, isso vai te dar uma sensação de que você tem mais conteúdo do que você realmente tem para estudar. Então sempre busque a simplificação. Sabe aquela cena do tipo a pessoa estudando biologia com vários livros abertos ao mesmo tempo? Isso é bonito na foto, mas na teoria isso não funciona, isso só gera ansiedade. Então algo também que eu fazia, que eu até faço hoje enquanto estou estudando, é eu limpo a mesa, deixo sem nada e eu só deixo o material que eu estou usando. Então se é um livro, é uma caneta. Essa sensação de limpeza me dá tipo, eu não tenho muita coisa para fazer, só tem que ler esse texto aqui e entender. Agora, se você deixa tua mesa cheia de livros abertos, cara, isso não é produtivo, isso vai dar uma ansiedade. E lembre, no excesso de informação há confusão. Então foque no método e aplique ele, e não fique pulando de galho em galho tentando fazer várias misturas, porque isso só vai te gerar confusão. Lembra que você ficar com vários livros abertos, seguindo vários métodos, isso gera muito esforço, mas sem resultado. E uma coisa que a gente não quer é ser aquele vestibulando esforçado, mas sem resultado. A gente vai se esforçar sim porque isso é necessário, mas a gente quer principalmente o resultado. Terceiro conselho é: reclamar não vai ajudar. Uma coisa que o vestibulando faz muito, principalmente com a disciplina que ele não gosta, é rejeitar aquela disciplina. Então, se eu não sou bom em física, eu rejeito física e todo tempo que consigo eu falo mal de física. Mas pensa uma coisa comigo, esse exemplo bem simples. Imagine que você vai ter que passar o seu dia com uma pessoa. Aí você tem duas opções: passar o dia com uma pessoa que você gosta muito ou passar o dia com uma pessoa que você não suporta. O que você prefere? Obviamente você vai escolher passar o dia com uma pessoa que você gosta. E imagine que essa pessoa, nesse caso, é a matéria que você vai ter que estudar. Você vai ter que passar você vai ter que passar um convívio com essas disciplinas o ano todo da sua preparação. E pensa uma coisa: quando você reclama de algo, eu duvido que você já tenha reclamado de algo e depois que você reclamou, você passou a gostar daquilo. Não. Quanto mais você reclama, mais raiva você tem daquilo. Então reclamar de uma disciplina, falar, nossa, essa disciplina é muito difícil, eu não entendo, não serve para nada. Cara, você vai ter que passar por ela. Então exemplo, uma disciplina que eu não suportava no começo era botânica, eu sempre achava muito chato. Só que eu pensei, cara, ficar reclamando não vai adiantar muita coisa. Então eu falei assim, cara, não gosto muito disso, mas cara, bora estudar. E não é fingir que você gosta, é simplesmente não reclamar. Muitas vezes o vestibulando, ele parece que ele fica meio reprimido, porque ele tem que passar sempre muito tempo fechado sozinho, aí parece que ele quer opinar sobre tudo, sabe? Sempre quer ter algo para falar de cada disciplina. Não, às vezes a melhor coisa que tem a fazer é ficar quieto. Fala assim, cara, eu tenho dificuldade dessa disciplina, mas estou estudando, bora lá. Muitas vezes ficar quieto acaba sendo até melhor que você não acabar reclamando. E reclamar de algo só te gera ansiedade, porque você fala, caraca, eu não suporto essa disciplina e vou ter que passar o ano todo em contato com ela. E esse foi o segundo conselho. Foi o terceiro. O quarto conselho é: cuidado com a autodepreciação. A autodepreciação não é humildade. Então sabe que vestibulando tipo, nossa, eu vou ter que... eu sei que eu tô estudando, mas lá eu vou ter que chutar essas disciplinas porque eu não sou inteligente, sabe? Muitas vezes isso vem fantasiado de, cara, uma humildade. O vestibulando, ele reconhece que ele não é tão bom. Não, cara, autodepreciação é autodepreciação. Mais nada. Não é humildade. E isso só te prejudica. Porque pensa, passar na FUVEST já não é a coisa mais fácil do mundo. E ainda você se autodepreciando. Nossa, eu não sou bom em humanas, eu não sou bom nisso. Cara, isso só vai te gerar mais ansiedade, sabe? Então, cara, reconheça suas dificuldades, trabalhe nessas dificuldades, mas entenda, cara, eu tenho 2 neurônios, eu tenho capacidade. Nenhuma disciplina do vestibular foi feita para que o vestibular não entenda. Nenhuma disciplina, seja de física, de química, de matemática, a nível do vestibular, nenhuma disciplina foi feita para você não entender. Na faculdade isso muda um pouco, mas aqui no vestibular, com certeza não. Então, toda matéria de física você tem capacidade. A questão, cara, como que você vai estudar, qual método que você vai usar, como que você vai se preparar da melhor forma. Mas você tem capacidade sim mental de aprender, e ficar numa autodepreciação é só perca de tempo e não é humildade, tá? Então eu acredito de verdade que se você usar esses 4 conselhos, se você colocá-los em prática, com certeza isso vai te ajudar a vencer a ansiedade. Por quê? Dedicação é importante, mas você também precisa estar motivado. E quando você já vence essa questão da ansiedade, com certeza você já tem um ponto muito positivo e você já está muito mais motivado para estudar. Aliás,
daqui 1 ou 2 semanas eu vou fazer a semana da FUVEST, onde eu vou dar todo o conteúdo para você tá colocando sua matéria em dia. Então, se você quer participar, vai ser totalmente gratuito. O link tá aqui embaixo para você entrar no grupo e participar da semana da FUVEST, onde eu vou dar todo o conteúdo da FUVEST que você precisa dominar até esse momento. Além disso, vai ter uma competição bem legal entre os participantes, vai ter uma premiação. Então, eu tenho certeza que além de principalmente algo muito didático com o nível de aprofundamento da FUVEST, além disso, você vai ter um ambiente descontraído e entender que, cara, eu não tô numa caverna, existem outras pessoas que também estão estudando, que também estão vendo os mesmos conteúdos, e esse senso também te ajuda bastante a passar por essa fase do vestibular de uma maneira mais simples, de uma maneira mais leve. Então é isso, se o vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal e também já clica aqui no link aqui embaixo para você estar participando da semana da FUVEST. Te vejo lá.